O assunto agora é uma polêmica, olha, tá dando o que falar lá nos campos de cima da serra, pois moradores de Vacaria pretendem pedir na justiça a suspensão da lei anti-esmola. É bem esse o nome, lei anti-esmola. Na semana passada, foi aprovada pela Câmara de Vereadores a norma que proíbe a população de dar dinheiro, de ajudar os moradores que estão em situação de rua, moradores de rua. Pois especialistas dizem que a medida é inconstitucional. Acompanhe a reportagem, daqui a pouco a gente volta debatendo esse tema importante. Há 2 anos, Carlos enfrenta a dureza da vida nas ruas. Um pão aqui, uma moeda ali, uma boia aqui, né? Uma coberta ali, uma roupa ali. Então é para sobreviver. A cidade de 65 mil moradores não tem albergue para abrigar os moradores de rua. A lei que proíbe dar e receber esmola foi aprovada na Câmara Municipal por 13 votos a 1 e sancionada pelo prefeito. A ideia é de nós pegar essas pessoas que estão nas ruas hoje e levar de volta ao lar, porque muitas dessas pessoas elas têm suas casas, têm suas famílias, mas nós não podemos obrigá-las a ir para a clínica. Então, com a nova lei agora, é tentar tirar um pouco do consumo de drogas e álcool que essas pessoas têm, né, e que é alimentado pelas moedas. A proibição inclui as apresentações de arte nos sinais de trânsito. Problemas de segurança de pessoas disfarçadas e pedindo de esmolas, que já cometeram assaltos e outros problemas. E há a demanda do trânsito. Qualquer demora no trânsito hoje implica grandes transtornos para a população. Uma das justificativas para implantar a lei tem relação com as plantações de maçã. A economia da cidade gira em torno da fruta. Durante a colheita, nos primeiros meses do ano, os pomares recebem mais de 10 mil trabalhadores. O problema, segundo a prefeitura, é que no final da safra, uma parte dessas pessoas fica na região. Algumas se tornam moradores de rua. Segundo a assessoria da prefeitura, passagens de ônibus são doadas para as pessoas que decidem voltar para a cidade de origem. Para que a nova lei seja cumprida, placas educativas devem ser instaladas e guardas municipais vão fiscalizar a proibição. A iniciativa provocou reações. Quando nós damos uma esmola a alguém, nós estamos fazendo aquilo que a prefeitura não faz, ou que o governo não faz, que é ajudar alguma pessoa necessitada. Ninguém dá aquele apoio, seguinte, de recolher, de tratar, de cuidar, dar um banho, né? Pelo menos isso. Vamos dar uma olhadinha na falta de estrutura que tem nos bairros, de esgoto, saneamento básico. Agora se preocupando com esmola. Mas se eu quiser botar a mão no bolso e dar R$10 para uma pessoa de esmola, qual é o problema? A Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul garante: a lei é inconstitucional. Está previsto no artigo 5º da Constituição, o artigo 5º que protege as garantias individuais. Eu posso dar o que eu quiser a quem eu bem entender. O outro lado é a pessoa que pede o direito de ir e vir. Isso é um direito muito básico, também está no artigo 5º. A pessoa tem o direito de transitar pela cidade, pelo espaço público, flagrantemente ofensivo aos direitos individuais. Olha, eu concordo em gênero, número e grau com a OAB. Para mim é uma lei inconstitucional. A gente fez contato aí com a Promotoria de Justiça lá de Vacaria, que instaurou expediente sobre o caso. O Ministério Público, a defensora aí das relações sociais, espera uma resposta da Câmara de Vereadores sobre o conteúdo da lei aprovada para depois se posicionar. Para você que está nos acompanhando, a gente vai ampliar esse assunto agora, falar mais sobre essa polêmica. Eu recebo aqui no estúdio o doutor em Sociologia, especialista em estudos sobre população de rua, o professor Ivaldo Gehlen. Professor, obrigado pela disposição em conversar conosco aqui. Professor, ponto de partida da nossa conversa é até que ponto a legislação, a gente ouviu ali especialistas da OAB, o Ministério Público já está se posicionando contrário. Agora, até que ponto essa lei, que nos parece inconstitucional, pode influenciar a comunidade, a sociedade, a forma de encarar essa problemática social? Como é que isso pode ter um impacto na percepção das pessoas, professor? No meu ponto de vista, a lei ajuda pouco. O que a lei está ajudando é provocar o debate. Esse debate não é novo, em Porto Alegre já foi importante início dos anos 2000, o que levou, por exemplo, a retirar quase todas as crianças das esquinas. Sim. Né? Mas não foi uma proibição legal, foi uma conscientização da população
que dar esmola você pode reproduzir a situação daquela pessoa, ampliar inclusive as oportunidades para as pessoas viverem naquela condição e não resolver o problema. Por outro lado, eu concordo com o argumento que foi dado em Vacaria, de que parte dos que pedem esmola nas esquinas não são moradores de rua. Vão para a safra da maçã. São pessoas, né? Que vêm, não sei... É um período sazonal de colheita do fruto, isso, é no início do ano, e agora começa a queda da safra, já foi feito o trabalho, e essa população cresce, segundo a prefeitura. Mas nossas pesquisas aqui em Porto Alegre mostraram que boa parte, se não a maioria desses pedintes de esquinas, são consumidores de drogas, não moradores de ruas. Eles vêm de outros lugares, sim, eles vão lá pedir para poder comprar a droga, o álcool, ou comida, ou o que eles querem. Então, quando tem alguém numa esquina pedindo, aqui em Porto Alegre, por exemplo, e na maioria das cidades, não significa que ele seja parte da população de rua. Da população de rua, que não tem um teto para permanecer durante a noite. Exatamente. Em Porto Alegre, em torno de 10% dos moradores de ruas praticam essa atividade esporadicamente, não só nas esquinas. Sim, né, buscando no comércio, bate apoio, nas casas, exatamente. As pessoas pedindo esse auxílio. A gente acompanha imagens de uma reportagem que o Leonardo Bonesso fez em 2015, se não me falha a memória, o Matheus pode me confirmar no ponto aqui, falando dessa problemática. Na época, professor, era em torno de 2.000 e poucas pessoas em situação de rua. Na semana passada, alguns dias, mais de uns 10 dias, a minha equipe de reportagem fez uma matéria provocada por alguns comerciantes aqui do bairro Menino Deus, reclamando dessa questão da violência, dos pequenos furtos, dos pequenos roubos e do crescimento dessa população de rua. Entrei em contato com a FASC. Hoje, o número atual é de mais de 4.200 pessoas em situação de rua, ou seja, em menos de 4 anos, dobrou. Na sua opinião, que já estuda isso há muito tempo, inclusive fora do país, que motivos provocam esse aumento exponencial da população de rua, não só em Porto Alegre, como em várias metrópoles brasileiras? O aumento da população de rua ele está se dando nas grandes cidades do Ocidente. Los Angeles, por exemplo, teve um crescimento maior do que Porto Alegre. São Paulo, semelhante a Porto Alegre. Sim. Isso iniciou em 2008. Por acaso, no início da grande crise do capitalismo. Exatamente. Então, nós tem uma ligação, sim, com a crise do capitalismo, com a crise de oportunidades, a falta de algumas oportunidades, uma certa insegurança, em que as pessoas vão para a rua. O perfil dessa população mostra que boa parte deles já tiveram histórias interessantes anteriores. Alguns foram comerciantes. Em Porto Alegre tem muitos que têm curso superior que estão na rua. Ou seja, há histórias pessoais que levam para essa condição, mas existem também contextos sociais, né, que levam a pessoa a viver nessa situação. Ou então a rejeição no seu ambiente de vida familiar ou de bairro, em que ele busca um subterfúgio. E a rua é o lugar do anonimato, é o lugar da invisibilidade. Então esse também é um motivo de que algumas pessoas querem viver. Uma certa liberdade para viver do jeito que querem, né? Sem muito controle, sem muitas cobranças. E por outro lado também uma certa anonimidade. Ou seja, essa questão da invisibilidade foi 2016, corrigindo a informação foi, sim, agora. Fomos nós que fizemos 2016, né? A URGS junto com a FASC, enfim, esse levantamento todo. Eu coordenei esse estudo junto com a professora Patrícia. Perfeito. A questão da invisibilidade, eu queria tocar nesse assunto. Para muita gente que fica mais fechada no universo particular, muita gente não se sensibiliza. Para mim, é difícil, numa sinaleira do trânsito, passar na rua, ver uma pessoa dormindo na rua ou alguém pedindo, a gente fica em dúvida, ajuda, não ajuda, será que vai ser para droga, será que é para alimento? Por várias épocas eu andava com sanduíche no carro, enfim, tentava ajudar algumas pessoas. A correria do dia a dia nos deixa mais afastados dessa realidade. Até que ponto essa invisibilidade pode se transformar numa situação realmente de risco social para essas pessoas e para quem acaba circulando nesse mesmo ambiente, professor? Na minha opinião, o seu exemplo, sua experiência pessoal, mostra que o mais correto é não dar nada nas esquinas e na rua, salvo se for uma pessoa que você assume uma certa responsabilidade para que ele, através da sua ajuda, possa ir mudando de vida. Se você quer ajudar, tem as instituições, sejam ONGs, ou próprio as prefeituras, tem um ministério que atende isso também. Existe uma série de estruturas
que recebem ajudas e apoio. Então, basta ver que nos nossos estudos nós temos percebido que não há problema de fome e nem de roupas para a população de rua. Eles não reclamaram disso. Eles reclamaram de problema de dentes, sim, de saúde mesmo, de dependência química. De falta de lugar para dormir, lugares ruins, enfim, uma série de violência sobre eles. Isso tudo eles reclamaram, mas não reclamaram de que não tem uma boa alimentação, uma alimentação adequada e vestuário. Então, não há necessidade, e aqui eu estou falando num sentido de consciência, né, de reforçar a manutenção deles na rua, porque você dá no dia seguinte até ele de novo para lhe pedir. Se ninguém dá, eles vão buscar os serviços públicos e vão forçar o poder público, ou as ONGs, ou as instituições, as entidades, ou as empresas, a criar estruturas de apoio para que eles possam não só ter a sobrevivência do dia, daquele dia, mas que eles possam elaborar projetos e talvez mudar de vida. Que é o que está acontecendo muito nas cidades, né? Porto Alegre já tem várias iniciativas novas, como lugar para tomar banho, como padaria, como, enfim, lavanderias. Essas iniciativas são novas para a população de rua, e novas, quando eu falo, não existiam antes. Isso. Né? Então, há coisas acontecendo no campo das políticas públicas e sociais em benefício deles. Existem também a questão do voluntariado, né? A gente já deu visibilidade. O Viaduto da Conceição, lá, os Cozinheiros do Bem, todo sábado tem um almoço que é servido. E além do almoço, tem um diálogo, tem um abraço, um acolhimento ali perto da URGS, ali no Viaduto da URGS também. Ou seja, iniciativas que acabam se tornando referência. Mas o Estado ainda tem uma estrutura hoje capaz de fazer esse acolhimento, ou ainda a gente está longe do ideal, professor? Ainda é precária. É recente. As estruturas ou as políticas públicas para essa população, nos municípios assim, cerca de 20 a 30 anos, a nível federal tem muito menos. Então, e nesse pouco tempo ainda não se criaram as estruturas necessárias. Talvez até porque se acha que investir dinheiro, né, no invisível, nesse não dá invisível voto, né? É jogar o dinheiro no ralo. Não é verdade. Em primeiro lugar, porque eles são cidadãos igual a mim, igual a senhor. Exatamente. Então eles têm o mesmo direito aos benefícios da vida moderna e da cidade, né? Em segundo lugar, eles não estão aí necessariamente só porque digamos assim, porque eles querem viver ou não fazer nada. Quase todos eles trabalham. Quase todos eles têm uma atividade. Os pequenos bicos, né? Aquelas atividades de sobrevivência. Etc. E ajudar a fazer segurança aqui ou a segurança ali. Eles quase não assaltam. É ilusório, é enganoso a gente pensar que eles praticam violência contra os outros ou assaltam. Por quê? Porque eles estão numa situação de risco. Né? Se eles me assaltam, me agridem, eles sabem que eles podem levar a pior. Então eles têm toda uma política, uma ação entre eles. A política que eu falo é uma consciência deles, que eles têm que garantir manual de sobrevivência, seu território, seu espaço, eles têm que garantir. Entre eles pode ter muito conflito, mas deles conosco quase não tem conflito. Nós é que os vemos com discriminação. Talvez a mudança desse olhar sobre eles pode ajudar a eles mais do que a nós. Tá certo. Professor, eu queria só fazer um comentário sobre a lei. Não é só Vacaria. Campo Grande, capital do Mato Grosso, tem uma lei parecida, né? E eu quero manifestar, já existem leis contra achaque ou contra a agressão, isso já existem leis, não há necessidade. É só usar as leis que tem, quando se sente agredido ou assediado, que na prática é um assédio, não há necessidade de criar uma lei específica municipal. Muito obrigado. Professor, muito obrigado pela sua participação. É um tema denso que merece a discussão. O SBT está sempre aberto a isso aqui no SBT Rio Grande. Muito obrigado. Pois não. Bom trabalho para o senhor.